Que alegria, hein? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Gosto demais do Roberto, mas tem um defeito grave, né? Vocês já sabem qual que é, não preciso mencionar, né? Precisa ou não? Flamenguista, né? Enfim, traumatizei com flamenguista porque eu trabalhava numa empresa e apareceu lá um chefe flamenguista, sabe? E ele assim, né? Não foi assim, né? Enfim, mas a gente tem que amar todos, é o que a palavra de Deus diz, amém? Então suportem o irmão aí e os demais, que não é fácil não, né? Mas para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Eu trago assim, com muito carinho no meu coração, né? Da nossa igreja, da Central, pastor Paulo Mazzoni, um carinho especial por essa igreja, ao pastor Vitor, a todos os pastores aqui. E eu me sinto assim muito em casa, na verdade, porque considero a amizade dessa igreja muito, muito legal, muito importante para a gente. Então, está aqui, né, junto com Luiz Otávio, pastor dessa igreja, meu tio, a qual eu falo assim de todo o coração. Não posso deixar de honrar ele um pouquinho, porque uma das pessoas que eu mais admiro na caminhada com Jesus, na seriedade, no amor, na consagração. Então, vocês têm pastores maravilhosos, Roberto, Ebenezer, João Marcos, João Batista, Felipe, todos são muito amados, e eu me sinto assim entre gigantes aqui, né? Mas vamos tentar fazer o melhor, né? E Deus vai falar o nosso coração nessa noite. Você crê nisso? Você tem expectativa para aquilo que Deus quer falar com você? Eu sou, né, lá de Belo Horizonte, mineiro mesmo, sou casado esse ano, agora em agosto, está chegando, vou celebrar então 9 anos de casado, e temos 2 filhas, né, Letícia, 4 anos, Beatriz, 2 anos. E a nossa família então tem realmente se consagrado aí à obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer nessa nação, na nossa cidade, através da nossa vida. E eu tenho muita alegria pela caminhada que Deus tem me chamado a fazer, né? Eu inicialmente não planejei em minha vida ser pastor. Na verdade, essa era a última coisa que eu queria ser. E eu me lembro que as pessoas às vezes brincavam e falavam assim: Daniel, eu acho que você vai ser 2 coisas. Eu era engenheiro, né? Mas eles falavam que eu ia ser ou pastor ou político. E aí eu falei: será, gente? Mas não sei não, né? E aí demorou um processo, né? E Deus, por fim, me chamou mesmo para o ministério. Eu tive convicção de que aquele era o chamado de Deus para a minha vida. E então decidi me consagrar a esse propósito. Não mais, né, ficar dividido igual eu estava. E eu entendia que esse era o caminho que Deus tinha para mim. Realmente estar no pastoreio em tempo integral. Então, há 3 anos atrás, a nossa família tomou essa decisão, então, de nos consagrarmos àquilo que Deus quer fazer. E quando nós entramos para uma obra de Deus, a gente não pode entrar pela metade. Porque se tem um projeto que é vitorioso, se tem algo que tem um lastro para a eternidade, se tem alguma coisa que sempre nos dá gratificação, se tem alguma coisa que enche o nosso coração, se tem alguma coisa que nos preenche na nossa totalidade, é termos um relacionamento com Deus e darmos a nossa vida para Deus, cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos caminhando no centro da vontade de Deus, a nossa vida é a melhor possível. Eu tenho plena convicção que toda vez que eu tentei rodear aquilo que Deus tinha para mim, não de fato estar onde Deus tinha, que não cai não, né, irmão? Posso ir firme, né? Amém, amém. Teve um cara que foi lá na igreja pregar, e lá pelas tantas, ele estava lá ministrando na palavra, e ele falava assim: aonde você colocar a planta dos seus pés será seu. E aí ele, lá na igreja a gente tem lá na frente do palco, e ele foi e botou o pé, e foi mesmo, e caiu, né? Mas logo ele se recompôs. Mas as coisas são tão rápidas que antes de acabar o culto já tinha um meme na internet dele, caindo, espalhou no Brasil inteiro. Então eu não quero cair, vou perguntar, não vou cair, amém? Mas o pastor até pulou aqui, então eu estou tranquilo. Mas sabe, quando nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, a nossa vida se realiza, a nossa vida é completa e vale muito a pena. Então essa jornada de andar com Deus, ela tem me ensinado algumas coisas, as decisões, os processos, e eu queria de alguma maneira hoje compartilhar o seu coração um pouco daquilo que Deus tem me ensinado nessa caminhada. Sabe,
Nós vivemos em um mundo muito complexo. Muito complexo. As coisas hoje são muito complexas. Amanhã eu queria compartilhar algo mais provocativo para o seu coração. Eu queria que você pensasse em algumas coisas que talvez a gente às vezes não pensa naturalmente, mas nós estamos vivendo um mundo muito complexo. A velocidade com que as coisas acontecem, a forma como as coisas acontecem, são muito rápidas. Mas sabe, quando nós vemos problemas complexos, a nossa tendência é achar que nós precisamos de complexidade para resolver coisas, ou para viver e para fazer. Mas muitas vezes a resposta, o lugar, o centro que nós precisamos encontrar em Deus, ele é simples. Talvez ele é mais simples do que a gente pense. Talvez ele seja mais óbvio do que pareça ser. Porque para que Deus vai complicar as coisas para nós, se o desejo dele é que eu e você, a gente realmente viva no centro da vontade de Deus? Então nós precisamos tentar achar quais são as coisas mais simples do Evangelho que precisam estar alinhadas no nosso coração hoje. E eu te pergunto, será que nós enxergamos corretamente diante de Deus quem nós somos, como as coisas devem funcionar na nossa vida? Como a gente deve viver essa caminhada então de ser um crente, um cristão, um seguidor de Jesus? Será o que está planejado por Deus para nós, dentro dessa vida maravilhosa que Ele tem para nós? Eu nasci num lar cristão. Eu acho que hoje talvez isso seja um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida. Apesar de que não é automático. Apesar de que tem muita gente nascendo em um lar cristão, mas que nunca conheceu Jesus por causa da sua família. Porque não é automático. Estar em um lugar e receber um monte de informação na nossa mente, no nosso coração, não muda a gente, a não ser que a gente de fato dê um passo e prove esse evangelho que transforma. Então, eu nasci num lar cristão, um lar bom. Meus pais comprometidos com a palavra de Deus, crentes de verdade. Perfeitos? Claro que não. Mas eu sempre tive uma referência e soube que Jesus estava na minha casa. Que Jesus fazia parte da minha vida de alguma forma. Não é automático, claro, eu não herdo a salvação, eu não recebo isso, a não ser que eu queira, que eu diga sim. Mas é um grande privilégio. Eu vivi na igreja, durante uma boa parte só fazendo bagunça, né? Correndo as escadas, enquanto criança, né? Aprontando, fazendo bagunça daqui e de lá, mas sempre estava lá na igreja, e assim foi minha vida. Eu cresci dentro da igreja, todo domingo, acompanhando, participando de tudo. Mas essa jornada, ela precisa de decisão, ela precisa de escolha. E a primeira escolha da nossa jornada com Jesus é aceitar Jesus. Essa é a primeira escolha. Eu fiz essa escolha. Eu tive que tomar essa decisão no meu coração. Eu tive que entender que Jesus me amava e que Ele tinha um propósito para a minha vida, e eu tive que dizer sim para esse propósito. Eu não podia mais andar na sombra da fé do meu pai, da minha mãe, da minha família, do meu tio que era pastor. Eu não posso andar assim, eu preciso ter a minha experiência, eu preciso ter a minha jornada, eu preciso provar as coisas que Deus tem para mim. E com meus 12 anos eu tive convicção dessa decisão, eu me batizei, e eu posso dizer para vocês que foi uma decisão sincera. Toda vez que nós fazemos transferência de membresia lá na igreja, toda vez que alguém vem de uma outra igreja, tem que fazer uma entrevista pastoral, assim, uma conversa. E eu sempre pergunto para a pessoa, me fala então, como que foi a sua decisão por Jesus? E muitas vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, sabe o que aconteceu? Quando eu tinha X anos, eu aceitei Jesus, eu fiz uma oração. E aí ele continuou contando a história da vida. E aí a história começa a mudar de direção. Mas um dia, aí eu fui para o mundo, eu conheci isso, eu fiz aquilo, eu me envolvi com isso, com aquilo. E aí eu sempre faço uma pergunta. Me responde uma coisa. Você realmente acredita que
você tinha tomado uma decisão por Jesus? E sabe o que muitas pessoas dizem assim, sabe, eu descobri depois que eu não tinha mesmo tomado uma decisão por Jesus. Talvez foi uma decisão muito mais religiosa. Talvez tenha sido muito mais uma decisão de frequentar um lugar porque toda a minha família frequenta. Ou talvez chegou a hora, você já tem 15, 16 anos, você tem que o quê? Você tem que batizar. Está na hora de batizar, você tem que descer as águas, vão mergulhar esse velho homem, vão deixar ele lá para trás. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não tinha mesmo tomado uma decisão para Jesus. Por quê? Porque posteriormente um dia ele tem um encontro com Jesus. E quando tem esse encontro com Jesus, a pessoa fala, aí eu tive certeza. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Mas sabe, na minha caminhada eu posso dizer que eu realmente tive um encontro com Jesus quando eu era muito novo. Eu realmente provei, foi uma decisão sincera e verdadeira. E a palavra de Deus diz em João 1,12 o quê? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos. Então, eu tinha meu pai Josafá, mas agora eu sou o quê? Filho de Deus. Tem um psiquiatra lá da igreja, ele é muito doido assim, e ele no Stories, talvez alguns conheçam aí, os Stories dele, às vezes é engraçado, às vezes é de chorar, mas ele começa os Stories e ele sempre pergunta assim, fala aí, filho de Deus. Essa é uma expressão que nós temos, né? Ô filho de Deus, aqui no Rio o pessoal usa essa expressão, e muita gente acredita nisso mesmo. Acredita que todo mundo que foi criado por Deus é filho de Deus. E muita gente, talvez se você, amanhã cedo, eu sei que amanhã cedo esse bairro é muito movimentado, né? Eu tive aqui, foi em março ou abril? Eu já não sei mais. Março. Eu tive aqui em março e eu andei aqui pelas ruas, fiquei encantado, muita gente na rua, onde eu moro lá em Belo Horizonte, eu não tenho essa sensação. E onde a nossa igreja está, também não existe esse contexto muito assim, de gente andando na rua, e é cachorro para lá, gente passando com os supermercados, e eu achei muito bom isso, achei legal, eu acho que eu senti assim que Deus tem um propósito muito grande para essa igreja nesse lugar. Mas talvez se você amanhã parar, como é que eu já sei, lá na Barata Ribeiro, e começar a entrevistar as pessoas e perguntar, e aí, você é filho de Deus? Eu te garanto que muitos vão dizer, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas pensam que por serem criação de Deus, são filhos. Mas a palavra é clara, aos que receberam isso, porque creram no nome de Jesus, eles receberam o quê? O direito, ou seja, não está aberto para qualquer pessoa, no sentido de que precisa existir uma decisão. É claro que a salvação está para todos, mas precisa existir o quê? Um ato de decisão. E a Bíblia faz nesse versículo uma das afirmações mais emocionantes da palavra, que você se torna um filho de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você tem noção do que é ser um filho de Deus mesmo? Fala aí, pergunta aí, se já estiver dormindo, você fala assim, pelo amor de Deus, não dorme não. Gente, ser filho de Deus é maravilhoso. Significa agora que você tem o quê? Uma identidade celestial. Que por mais que você não tenha pais biológicos, você tem um pai que te ama, que te faz filho. Gente, essa é uma verdade extraordinária. Eu converso com tantos jovens, e sabe, às vezes eu penso só assim, e falo para eles, sabe qual é o problema? Você não entendeu ainda que você é um filho de Deus. Você aceitou Jesus, mas você não entendeu o que é se tornar um filho de Deus. Você está vivendo essa vida como se você não fosse filho do Deus que conhece todas as coisas, que tem todo o poder, que cuida de você todo o tempo, que te criou com um propósito, que te ama do jeito que você é. Por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo com o jeito que você é? Porque você não acredita em você mesmo. Porque você pensa que você é o pior, o que nunca vai conseguir, o que nunca vai romper, o que não pode. Por que você enxerga tantas barreiras se você é filho de Deus? Se o seu pai que te ama, se o Deus que está no céu, que governa todo o universo,
aquele que coloca a água do oceano na mão. Você imagina o tamanho de um Deus desse? Aquele que criou os anjos. E olha que tem anjo muito grande. A Bíblia diz que tem anjo que como é que é? Põe um pé na terra e um pé no mar, não é isso? Imagina o tamanho desse ser. Agora, você nem consegue compreender o tamanho do seu Pai, Deus. Mas esse versículo diz que nós nos tornamos então o quê? Diz aí, filhos de Deus. Filhos. Mas essa verdade, ela precisa entrar dentro da gente mesmo. E na minha caminhada então, eu me lembro que aceitei Jesus, tudo uma maravilha. Mas aí chega a adolescência, onde você começa então o quê? A ser mais exposto às suas próprias o quê? Decisões. E você já percebeu que essa tal de decisão não larga a sua vida nunca mais? Você começa, a vida te empurra para tomar suas decisões, para você escolher o caminho que você vai tomar. Eu me lembro como sendo hoje, uma roda de amigos na escola, e um cara lá comprou uma revista pornográfica, daquela tiazinha, né? Isso aí quem é novo nem sabe quem que é, mas quem é mais velho sabe. Infelizmente. E eu me lembro, numa rodinha, eles abrindo a revista e eu ali no meu coração, eu embarco nessa ou não embarco? Mas amanhã você é um homem de negócios, e a decisão está diante de você do mesmo jeito. Amanhã você é uma mulher trabalhando, amanhã você é uma mãe, amanhã as decisões estão aí do mesmo jeito. Eu me lembro, essa mesma turma, começando a fumar maconha, e eu ali tendo que fazer o quê? Uma escolha, e a escolha não é tipo assim, se eu quero ou não quero, é um pouco mais do que isso, eu quero ou não quero, e se eu sou um alienígena ou não. Porque quando você rejeita isso, você é muito esquisito. Eu me lembro disso, então a adolescência vem na minha vida, mas sabe, eu sempre, por mais que eu sofresse, por mais que fosse difícil, por mais que eu sofresse algum tipo de rejeição, eu sempre escolhi Jesus. Porque a decisão, porque se tornar um filho de Deus é algo muito forte na nossa vida. Porque se tornar, eu tinha tanta clareza que eu era filho de Deus, e eu dizia, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu vou continuar firme. E talvez a pergunta que a gente tem que fazer muitas vezes é, por que será que chegando nessa época da vida, tantos estão se perdendo? Será que tiveram realmente uma experiência? Será que se tornaram filhos de maneira que, ao decidir, já conseguem decidir por Jesus? Mas aonde que eu quero chegar? Você vai entender rápido. Romanos 8,17, a palavra de Deus diz assim, se somos o quê? Filhos. Então há uma condicional aqui, se somos filhos, então nós somos também o quê? Herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha que afirmação. Então se eu entendo que eu sou filho, eu preciso também entender que eu sou o quê? Herdeiro. Herdeiro de um reino espiritual, herdeiro daquilo que Deus é, da essência dele. Eu sou herdeiro da graça de Deus, eu sou herdeiro das maravilhas do Senhor, eu sou herdeiro dos propósitos, eu sou herdeiro de uma alegria, eu sou herdeiro de poder. E como herdeiro, significa que aquilo que é bênção, aquilo que é poder, aquilo que é bom no reino do meu Pai, é meu. E que eu então sou herdeiro com Ele, do reino dEle. Então, como eu ando e como eu vivo, se eu entendo que eu sou um filho e um herdeiro? É uma outra dimensão de entendimento. Então, quando eu estou aqui, sendo tentado a fazer as minhas escolhas, escolher entre isso e aquilo, quando eu estou aqui, às vezes, no litígio dentro de mim, sabe, não é fácil, o mundo é agressivo, ele pega às vezes no nosso ponto fraco. Por quê? Porque o diabo sabe onde é que a gente às vezes tem um calcanharzinho, é ali que é o ponto fraco.
Ele sabe. Outro dia eu estava conversando com uma mulher lá da nossa rede de células, e ela estava me contando a história dela. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que eu nunca vi uma história tão louca na minha vida. Pensa numa história louca, doida, satanismo, com não sei o que mais, com um monte de confusão. Eu nunca vi uma coisa tão doida. E Deus tem feito uma obra na vida dessa menina, e eu creio que ela ainda vai testemunhar para muitas vidas, porque o testemunho dela é muito forte. Mas ela veio conversar, e eu conversei com ela já algumas vezes. Minha esposa lida mais com ela, e às vezes a gente tem algumas conversas um pouco mais específicas juntos, e eu vi que o rosto dela estava muito diferente. Sabe quando a pessoa muda o rosto? É outra pessoa, uma alegria, uma paz. Ela tinha passado por um momento, ela ficou 20 dias sem dormir, uma coisa muito louca, e aí Deus interveio, ela teve um processo de libertação muito forte, e estava vivendo outra vida. Mas aí nós sentamos para conversar, ela está lá conversando e tal, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando só assim comigo, assim, arte de guerra. Eu fiquei pensando assim, mas como assim, né? Mas eu entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo. E aí eu comecei a conduzir essa história para dizer para ela o seguinte: deixa eu te dizer, Deus fez isso por você, isso. Agora, deixa eu te dizer, você tem um inimigo que vai tentar te jogar no chão. Por onde ele vai te jogar? E aí eu comecei então a conversar com ela e a identificar quais são os pontos, quais são as formas. E quando nós estamos aqui tomando essas decisões, nós temos que entender que o nosso inimigo está todo o tempo tentando ver se acha uma oportunidade de derrubar a gente, de te neutralizar, de te parar, de te enfraquecer. Mas se você tem uma mentalidade, e eu me lembro quando eu estava lá dizendo não para isso, não para aquilo, muitas vezes as pessoas dizem, mas se eu disser não para isso, se eu disser não para aquilo, eu vou perder, a minha aceitação não vai dar certo, o povo vai me rejeitar, eu vou perder esse contrato, os meus clientes não vão me querer mais. Mas nós temos que lembrar, se eu sou filho e herdeiro, será que eu preciso temer alguma coisa? Eu sou filho e herdeiro de Deus. Isso tudo é maravilhoso e toma o meu coração, e eu vejo na história da minha vida isso acontecer de uma maneira muito linda. E eu percebo exatamente como ser um filho de Deus e ser herdeiro de Deus. E esse entendimento é muito importante. Mas, e aqui eu quero chegar no ponto daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Em Romanos 8,17, o versículo é muito lindo, ele é muito claro, ele diz, se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros, e como herdeiros, somos o quê? Co-herdeiros com Cristo. E ele coloca uma vírgula, ele diz assim, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E eu confesso que assim, o versículo ele dá uma mudada assim, porque ele está falando de coisas que eu vou te dizer, é bom demais ser filho e herdeiro, mas parece que ele começa a introduzir, de que se nós somos filhos e herdeiros, também tem um pouco, e ele começa a trazer para nós o quê? Que tem responsabilidades na mesa, que não é só ser filho e herdeiro, da parte daquele que herdou uma coisa maravilhosa, e que agora vai só curtir a vida. E nós estamos cansados de ver, esse é um modelo. Quantos homens ganharam muito dinheiro, e eu nem sei a frase direito, mas eles dizem assim, né? Como é que é? É pai rico, filho... Não, pai milionário, filho rico e neto pobre. Alguma coisa assim, não é? Avô nobre, pai rico e filho pobre. Por quê? Porque ser filho e herdeiro de uma fortuna, de algo valoroso, é maravilhoso. Mas se você não entende que ao receber isso, você também recebe uma responsabilidade,
um encargo, talvez um sofrimento, você desperdiça tudo aquilo que você ganha. Ou, na linguagem do reino de Deus, você é isso, mas você não cumpre tudo o que você poderia cumprir como filho e herdeiro. Por isso a Bíblia diz, se nós participamos dos seus sofrimentos, para que também nós podemos participar da glória. E eu fico me perguntando, quais sofrimentos? Qual era o maior sofrimento? Vamos pensar, se nós somos co-herdeiros com Jesus, se Jesus é aquele que representa para nós, que divide a história da humanidade, aquele que simboliza, tira Jesus da Bíblia, tira a cruz da Bíblia, o que sobra, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a manifestação do amor de Deus, Ele é o nosso firme fundamento, Jesus é tudo para nós. Mas vamos olhar então para Jesus, Ele é o Filho de Deus e Ele é herdeiro. E nós pegamos uma carona com Jesus e nos tornamos então o quê? Filhos e co-herdeiros com Cristo. Mas vamos olhar então para Jesus, o que Ele indica para nós? A partir da análise de que há um sofrimento, mas que há também uma glória. E sabe, quando eu leio os evangelhos e leio de novo e olho Jesus e eu percebo, para mim, as coisas tão lindas que nós precisamos hoje como igreja, é compreender as verdades que Jesus deixou para nós, que estão escondidas naquelas histórias, naqueles milagres, na vida de Jesus, nas decisões, na forma como Ele pensava, na forma como Ele decidia, na forma como Ele liderava os seus discípulos, como Ele ensinava os discípulos. E quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo sim, alguém que carregava sofrimento, alguém que tinha que lidar com algo que não era apropriado da sua natureza, se limitar à forma humana, passar fome, necessidade, ser desprezado. Quem aqui gosta de ser desprezado? Quem aqui imagina que você fosse uma unanimidade de amor, de graça com as pessoas, você se sentiria tão mal sendo desprezado. Porque como desprezar alguém que é tão maravilhoso? Mas Jesus veio passando por todas essas coisas, porque Ele tinha algo, Ele tinha uma meta, Ele tinha algo no coração dele. E o que estava no coração de Jesus, era um dia, morrer na cruz, para que esse perdão, para que essa salvação, fosse liberada sobre todos nós. Foi isso que Ele considerou como sofrimento. E eu costumo dizer que a cruz é a garantia da nossa salvação, porque Jesus morreu, eu fui salvo, não há mais dívida contra mim, eu posso crer que eu sou um filho, um herdeiro, porque Jesus morreu por mim. Essa é a verdade. Então eu gosto de dizer o quê? Que na cruz é onde eu arrumo a minha certidão de nascimento. A garantia da minha certidão de nascimento é a cruz do Calvário. Quando o inimigo chega para mim e diz, não, eu digo, eu sou filho, qual a garantia que eu tenho? Jesus morreu na cruz por mim. Eu não sou mais culpado dos meus pecados, Ele me perdoou, Ele me deu nova vida. A minha certidão de nascimento eu pego na cruz, a cruz é o carimbo da minha certidão de nascimento como filho. Mas como o versículo diz, só participa da glória quem participa também do encargo e do sofrimento. Nós não podemos viver uma vida, um evangelho só de filho e herdeiro. Existe algo mais que Deus quer de nós. Existe uma outra, ou uma consequência disso que nós precisamos incorporar na nossa vida, entender e viver isso com intensidade. Não basta só acomodar na posição de filho, e ali a gente parar felizes porque somos filhos de Deus. E tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo assim. Porque se assim não fosse, o nosso país, com a expressão que nós temos em termos percentuais de evangélicos,
nós tínhamos que ter outra nação. Não combina. Essa nação que nós vivemos, ela não combina com o percentual, e aí eu estou falando de uma resposta em um questionário, de qual a sua fé, em quem você crê. Não combina. Por quê? Porque alguns são filhos, mas só filhos. Esqueceram que tem que assumir como filho outras funções. Tem que dividir com o pai, tem que dividir com o irmão mais velho Jesus, alguns sofrimentos, alguns encargos. E tem outros que acham que são filhos, mas não são. Aí outra discussão. Mas perceba, nós temos que olhar para esse caminho. Isso é tão engraçado que os próprios discípulos não entendiam isso com clareza. Os próprios discípulos, eles meio que queriam evitar que Jesus fosse para a cruz. O Pedro fica tão revoltado lá pelas tantas que os guardas chegam para levar Jesus, e você sabe, a Bíblia diz o quê? Jesus diz, eu me entreguei. Ninguém me levou à cruz empurrado, eu fui porque eu quis. Eu fui porque eu decidi ir. Mas Pedro, ele não estava entendendo, porque ele estava curtindo um pouco daquilo de ser filho e ser herdeiro do reino. E as coisas estavam muito boas e positivas, era Jesus curando, e a coisa acontecendo, e ele estava entusiasmado. Mas naquele momento ali, quando os guardas chegam, ele quer lutar, porque ele não estava entendendo que Jesus estava conduzindo os seus discípulos a não serem só filhos e herdeiros, mas ocuparem também uma posição que a gente não pode deixar de ocupar. Sabe qual é essa posição? É a posição de discípulo. Eu sou filho, eu sou herdeiro, mas eu sou discípulo. Tem muito filho que não é discípulo do pai. É ou não é? Tem filho que não faz nada que o pai faz. Tem filho que não admira o pai em nada. Tem filho que não segue os passos do pai. Por inúmeras razões. Mas nós fomos chamados para ser filhos, para sermos herdeiros, mas para sermos também o quê? Discípulos. Enquanto discípulos, nós temos que fazer o que o nosso pai fazia. Nós temos que pegar o modelo, se o nosso modelo é Jesus, nós temos que fazer o quê? O que Jesus fazia. Quer dizer que enquanto discípulo nós não somos filhos e herdeiros? Não, continuamos sendo. Continuamos gozando da alegria, da paz, do reino, somos herdeiros das promessas espirituais, mas nós temos um encargo, nós temos uma responsabilidade. E é aí que a minha história tem um nó, porque está indo tudo muito bem na minha vida. Eu sou um adolescente, sou consagrado, não me envolvi com nada, casei virgem, não quis provar maconha, não quis entrar para droga, não queria pegar as meninas, eu queria viver uma vida legal e eu fui trilhando esse caminho. Mas sabe o que aconteceu? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou lá na igreja, tudo certo, e aí, né, o pastor é uma bênção na nossa vida, amém? Aí o pastor, gente, agora nós vamos, né, igreja celular, e aí começou aquele movimento todo, aquela história e tal, e nossa, Daniel, você tem tanto potencial, você tem que liberar uma célula. Não, vamos lá, vou liderar uma célula. Resultado da primeira célula que eu liderei, fracasso total. Fracasso total. Se eu te falar que eu demorei, talvez 7 anos para entender o porquê que eu fracassei, você ia acreditar? Você ia falar que eu era burro, né? Talvez eu acho que eu fui burro mesmo. Pode rir, que é verdade. Eu comecei a liderar essa célula, mas aí deu um nó na minha jornada. Qual era o nó? O nó é que eu entendia bem o que era ser filho, eu entendi o que era ser herdeiro, mas eu não entendia o que era ser discípulo. E eu comecei então a liderar a célula deu errado. O que eu fiz? Eu falei, eu não quero isso, eu não nasci para isso. E se não bastasse, eu devia ter ficado só nisso, assim, né? Se fosse o caso, que nem deveria ter sido, que eu perdi 7 anos, eu deveria ter ficado por aí, mas além disso, eu me tornei o quê? Crítico. E eu comecei então o quê? A criticar.
E eu olhava e dizia assim, cara, esse povo ficou doido, esse cara tem um ano de convertido, já está liderando uma célula, sabe aquele... Saiu muita coisa ruim daqui de dentro, confesso que foi triste. E aí eu olhava e dizia, nossa, mas parece que só está querendo, forçação de barra, só quer alcançar a gente, mas nem está gerando discípulo. Aí começa a questionar, começa a falar um monte de coisa. Eu não entendia o que era ser um discípulo. Eu não conseguia entender isso. E eu fui descobrindo com o decorrer do tempo, que aquilo era uma rebeldia no meu coração. Era movido, sabe por quê? Por orgulho. Por quê? Porque eu falhei, e eu não tive a humildade de dizer assim, eu não sei, eu não consegui. Será que alguém pode me ensinar? Será que você aí que tem um ano de convertido, mas que você está amando o perdido, você está amando a Deus, você não está vivendo uma religião, será que você tem misericórdia de mim e me ajuda? Mas eu olhava e dizia, eu já tenho 18 anos que eu estou andando com Deus, né? Desde que eu nasci, vamos dizer assim, e eu sei a Bíblia, eu sei falar, mas sabe, por não querer enfrentar o meu orgulho, eu não conseguia entender o que era ser um discípulo. O meu orgulho me impedia de ser um discípulo. O meu medo de fracassar de novo, o meu egoísmo, sabe por quê? No fundo, sabe o que eu pensava no meu coração? Eu não quero problema. Eu nunca fui muito carente, assim, uma expressão meio ruim, mas eu sempre fiquei muito bem, assim, de ficar sozinho. Eu nunca precisei muito dos outros, assim, estarem o tempo inteiro me imputando alguma coisa para eu ficar bem. Eu estava bem. Eu dizia não na escola, porque eu não quero isso, não quero aquilo, mas eu sempre fui bom no esporte, eu sempre fui bem relacionado, então eu não sofria muito, eu não estava nem aí. Se o cara falava, você é gay, não sei o que, qualquer coisa assim, eu falava, velho, cala a boca, tipo assim, eu não estava nem aí. Então, eu ia viver a minha vida, mas sabe, eu não estava nem aí para os outros. Por achar que eu não precisava das pessoas, eu não tinha compaixão pelo perdido. Eu via alguém se matando, eu vi um jovem se afundando, sabe o que eu pensava? O problema é dele. Então, eu sou filho, mas sabe o que acontece? A prova, eu não tenho o coração do meu pai. Porque se eu tivesse o coração do meu pai, eu fazia o que meu pai fazia. Eu sou filho, eu fui salvo, eu sou herdeiro, mas sabe, eu não tenho o coração do meu pai. Porque se eu tivesse o coração do meu pai, eu cuidava daquele que estava sofrendo. Se eu tivesse o coração do meu pai, eu rasgava, eu jogava o meu orgulho no lixo, e eu ia lá e fazia o que for preciso. E se nós andamos pela palavra de Deus, se nós vamos para o livro de Atos, olha o que Atos 1 diz a partir do verso 1. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, ressurreto. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Todo mundo conhece, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei para vocês. Pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não compete a você saber o tempo, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A cruz, ela nos dá a certidão de nascimento. Ela confirma para nós que nós somos filhos e herdeiros. Mas é a partir da cruz também que você recebe uma carteira de trabalho, meu irmão.
Você pegou sua certidão de nascimento, mas na outra mão, a cruz está dizendo: olha, eu fui crucificado, eu paguei pelos pecados, mas deixa eu te falar, eu estou aqui ressurreto, 40 dias eu estou ensinando a vocês sobre esse reino que vocês são herdeiros dele. E sobre esse reino, deixa eu dizer para vocês, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, porque vocês não são só filhos, vocês também carregam essa mentalidade, essa posição de serem discípulos. E é ali que Jesus, depois de já ter entregado a certidão de nascimento para eles, dá para eles a carteira de trabalho. E se nós formos lá para Mateus 28, talvez um dos textos mais conhecidos, vai dizer o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Isso aqui não é conversa de filho, é uma conversa de filho que é discípulo. É um engajamento para algo que o reino de Deus precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi aí que Deus começou a desatar um nó da minha vida. Quando eu comecei a entender que eu era filho, eu era herdeiro, mas enquanto eu não assumisse a minha posição de discípulo, eu estava em rebeldia contra Deus. Eu estava desperdiçando a minha vida. Eu fui me tornando um crente, um jovem, nascido na igreja, com a vida limpa. Não era vida de pecado, não era vida confusa, não uma vida que todo mundo olhava e era de verdade mesmo, mas uma vida seca. Porque quando eu decido não ser um discípulo, a minha vida seca. Por quê? Porque está faltando a minha carteira de trabalho na mão. Porque esse reino não é um reino de manutenção, é um reino de conquista. Esse reino que nós somos herdeiros é um reino de conquista, é um reino de eternidade, é um reino de avanço. E eu me lembro que um dia eu tomei uma decisão, e eu falei assim: o que eu mais critiquei na minha vida? Eu pensei: esses caras que estão há um ano aí de convertidos já estão liderando uma célula, isso é verdade mesmo. Aí eu falei: então tá. Aí eu olhei para um cara lá da igreja, eu gostava dele, do jeito dele, ele tinha um ano de convertido, estava liderando uma célula. Eu falei: Deus, o Senhor está precisando tratar o meu coração, olha o que eu me tornei. Eu sou um filho, eu sou um herdeiro, mas eu não trabalho para o reino. Eu não estou engajado na obra que Jesus deixou para mim. Eu não estou fazendo discípulos, eu não estou ganhando vidas, eu estou longe da carteira de trabalho. E aí depois o povo vem falar que não tem trabalho para jovem nesse país. No reino de Deus ninguém fica desempregado, amém? É só aqui nesse reino aqui, mas nós somos filho e herdeiro, então Deus vai abençoar a nossa vida. Mas no reino que nós estamos, ninguém fica desempregado, não tem falta de emprego, a necessidade é muito grande. E eu fui para aquela célula, eu cheguei para aquele líder e falei: cara, eu estou aqui, essa é minha vida, minha jornada, eu estou na igreja desde sempre, mas faz um favor para mim, me ensina a ter compaixão pelo perdido, me ensina a liderar uma célula, me ensina a amar as pessoas, me ensina a arrumar tempo para resolver problema de gente, me ensina a perder meu tempo de lazer para cuidar das vidas, para fazer o que Jesus fazia, me ensina a andar por esse caminho do discípulo. E quando eu fiz isso, eu esmaguei meu orgulho, tive que colocar minha cara no pó, tive que no meu pastor pedir perdão, porque eu tinha falado mal dele um monte de vezes, muitas vezes. Fui lá, me perdoa, eu entendi o propósito. Depois disso, eu comecei então a estar ali com aquele cara aprendendo. Às vezes eu via na reunião que ele sabia mais a Bíblia que eu, mas o que adianta saber a Bíblia se eu não ponho a Bíblia em prática? O que adianta saber a Bíblia se eu... Não estou dizendo que a gente não tem que saber a Bíblia, claro, mas o que adianta tanta coisa se aquilo não produz efeito na nossa vida? E aí eu fui para aquela célula e comecei a viver a alegria
de ganhar vidas, de cuidar das pessoas, ver as vidas transformadas. Logo então, eu já estava namorando com a minha esposa, e eu falo, a minha esposa ela é top. Pensa a história toda ao contrário, é a vida dela. Nasceu na igreja, tudo. É filha, herdeiro, mas desde cedo entendeu que era o que também? Discípulo. Para ela não tinha tempo ruim. Ela colocava ela em segundo lugar e colocava as pessoas em primeiro lugar. Cuidava, amava. Se ligar 3 horas da manhã, ela sai da casa e vai atrás. Até hoje é assim. Hoje ela foi em 2 hospitais visitar a gente. Ela é assim, sempre foi. E ela começou a me ajudar também, a me ensinar. E eu via na vida dela o que era ser um discípulo. Lá pelas tantas, o pastor Roberto faz a maior loucura da vida dele. Chega para a gente estava prestes a casar, faltava 2 semanas para o nosso casamento, e ele nos chama para conversar. Eu falei, vamos ver o que vem por aí, né? Pastor, 2 semanas antes do seu casamento chama para conversar, você fica preocupado, né? Será que ele vai pular fora do casamento, alguma coisa assim? Lá pelas tantas ele falou, então, vocês vão casar, eu tenho um convite para fazer para vocês. E o convite é o seguinte, a gente queria chamar vocês, eu era líder de célula só, eu não tinha nenhuma experiência como supervisor nem nada. Ele falou assim, eu queria te convidar então, vocês dois, para vocês serem coordenadores das células de adolescentes. Eu falei, esse cara tá doido, esse cara pirou. Pensei, né? E ele ainda foi muito honesto, sabe o que ele falou para mim? Falou assim, ô Daniel, eu queria te dizer o seguinte, eu estou te convidando, porque o senhor sabe que eu sempre acreditei que você tinha um potencial, mas eu estou te convidando por causa da sua mulher. Porque ela já é provada, ela já provou que dá conta, você é uma esperança. No seu eu tenho uma expectativa, nela eu tenho uma certeza. Mas Deus tinha que tratar o orgulho, né? Então, quando você foi tratado do orgulho, irmão, você não fica magoado com nada. Deus quebrou seu orgulho, você entendeu que você está aqui para servir, não tem problema nenhum, você não está esperando glória, você não está esperando que ninguém vai falar para você, parabéns, você trabalhou muito na sua célula esse ano. Deus todo dia fala isso para você. Você precisa que alguém mais fale? Ele já está dizendo, já está se alegrando com você. Eu falei, vamos embora. E eu me lembro, a gente foi para a lua de mel, lá naquele mar lindo, eu olhava para ela e falava assim, sério que a gente vai aceitar esse negócio? Nossa, coração ali, né? Porque, adolescente, você é doido, tem que mais dar trabalho na igreja, eles falavam assim comigo, mas adolescente é uma bênção, uma idade que frutifica mais do que muitas, e Deus tem um propósito para a juventude desse país, e eu creio nisso, e eu me lembro que, sabe por que eu aceitei? Porque eu conversando com a minha esposa lá nas férias, na lua de mel, eu falei assim, sabe qual que é o problema? Eu queria ter uma desculpa, mas eu não posso inventar, porque aí é mentira, né? E eu não tinha uma desculpa para dar. As minhas desculpas eram, eu não tenho tempo, eu não quero, vai dar trabalho demais, e eu não tinha coragem de dizer isso para Deus, porque eu sei o que é viver dando desculpa. Eu já sabia o que era viver dando desculpa e evitando ser um discípulo e só confortável na herança do Pai, mas sem contribuir para o reino dele. E aí a gente voltou de lua de mel, eu falei, eu vou aceitar, porque eu não tenho o que dizer não para Deus. Tudo que eu pensava como uma desculpa para escapar daquele convite, eu não tinha coragem de dizer para Jesus. Sabe por quê? Porque o que Ele me deu enquanto filho, a graça que Ele liberou sobre a minha vida para ser um herdeiro, como é que eu vou dizer para Ele que eu não quero ser um discípulo? Não pode. Não tem jeito da gente dizer para Deus que nós não vamos ser discípulo. Não tem como a gente dizer para Ele que nós não vamos participar do reino. Não tem jeito, porque Ele falou o quê? Se nós participamos do sofrimento, nós também participamos do quê? Da glória. E a glória todo mundo quer. Mas antes da festa, tem o sofrimento. Tem a entrega, tem ser discípulo. E assim Jesus foi conduzindo a nossa vida, a gente disse sim, e amanhã eu estava dizendo sim para largar meu trabalho, e até hoje eu estou dizendo sim para Jesus. Sabe o que está no meu coração, meu irmão? Ser filho é bom demais, ser herdeiro é um privilégio,
mas nós precisamos ser discípulo. Porque é aqui que está a alegria de viver o reino de Deus. É aqui que está o desafio, é aqui que está a alegria. Sabe, já vou fazendo assim, né? Queria chamar a banda aqui. E na hora que eu estava ali, na hora do louvor, teve uma música que me lembrou tanto daquilo que Deus estava falando no meu coração. E a música dizia: eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Sabe, amanhã nunca aconteceu isso comigo, mas eu realmente senti naqueles dias que eu estava aqui no mês de abril? Março? Tanto faz. Começo do ano aí, casamento daquele menino lá, Luiz Felipe, cadê ele? Você está aí, irmão? Você está vivo? Depois que casou, nunca mais foi visto. Esse cabra aí estava lá em Belo Horizonte sempre, agora casou, nunca mais apareceu, nem foto no grupo da família ele manda mais. Ô, irmão, nós vamos conversar hoje antes de eu ir embora, amém? Mas sabe,